Olá, comunidade! Bem-vindos ao QG Entrevista. Este espaço foi pensado como um local para conversarmos e conhecermos o trabalho de artistas e talentos que estão inseridos na literatura, no cinema, na música ou na internet. No nosso primeiro QG Entrevista em formato de vídeo, vamos conversar com Bruno de Castro, jornalista cearense, escritor, especialista em escrita literária e atualmente trabalha na assessoria de comunicação da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará. Olá, Bruno. Muito obrigada por ter aceito o convite. Estamos muito felizes em conversar contigo. Oi, Agda. Oi, Duda. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. É sempre muito bom poder falar dessas experiências que vão para além do jornalismo e que falam tanto da minha história, da minha vida também. Muito bom te ter aqui, Bruno. Conviver contigo no CC, né, no Ceará Crioulo, e sempre foi um momento de muito aprendizado. E aí, para começar, a gente já quer começar, né, chegando, a gente queria primeiro te parabenizar, né, porque o curta, Tereza e Bruno, que foi dirigido por Rosane Gurgel, né, foi selecionado para o Festival de Cinema de Olinda. Né, a produção ainda não foi lançada aqui em Fortaleza, estamos já ansiosos e animados para conferir. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi o enredo, como está a expectativa. Aliás, queria que tu falasse um pouco sobre o enredo desse filme e queria que tu falasse também sobre a expectativa de participar desse festival, de ter sido selecionado e tudo mais. Tá, então, o curta, ele foi uma ideia da Rosane Gurgel, que é a diretora, é cineasta, é uma amiga jornalista que acompanha a minha história com a minha mãe desde o começo, né? Eu conheço a Rosane há mais de 10 anos, então quando a minha mãe sofreu o AVC em 2017, Rosane sempre ficou ali, sabe? Espreitando, querendo ter notícias da mamãe, estava tudo bem, uma preocupação muito genuína mesmo de uma amiga que se preocupa com um amigo, né? E eu também já acompanhava o trabalho de Rosane como cineasta. Rosane é uma jovem cineasta muito talentosa, que já produziu algumas obras de destaque nacional, né? Um dos documentários dela se chama Close, acho que ele é de 2017, se não me engano, e rodou o país todo, ganhou dezenas de prêmios, então é uma figura com um talento e uma sensibilidade muito aflorada, né? E aí ela me procurou porque já conhecia a minha história, por ser minha amiga, mas também porque leu o livro, né? E também porque viu a repercussão que o livro teve, o fato de o livro ter sido finalista do Prêmio Jabuti, que é o principal prêmio de literatura do país, enfim, tudo que se sucedeu naquele 2020, quando a gente lançou o livro. E aí ela disse, Bruno, a gente vai fazer, eu estou produzindo um especial sobre maternidade e a gente quer te incluir. Eu digo, bom, então tem algum problema, porque eu não sou mãe, né? Acho que não dialoga, né, com a proposta do trabalho de vocês. E aí Rosane disse, não, a gente quer, é um trabalho para desmistificar a maternidade, a maternagem, e a gente quer falar de vários tipos de maternidade, e a gente entende que a relação que tu estabeleceu com a tua mãe nesse momento é uma relação de uma espécie de maternidade, porque você virou o pai dela, né? Então seria uma paternidade, vamos dizer assim, né? E aí eu topei, mas topei muito mais por ser a Rosane, assim, eu não imaginava que a história da mamãe, a relação que eu tenho com ela, o que a gente construiu nessa vida, pudesse ser retratado numa linguagem cinematográfica, né? Nunca passou isso pela minha cabeça, assim como também nunca passou que pudesse virar um livro, finalista do principal
prêmio de literatura do país, né? Então as coisas se apresentam, elas vão chegando de maneira muito orgânica. Topei esse convite de Rosane, foi um convite feito no meio da pandemia, em 2020, então a gente ficou naquela de ver o melhor momento, vamos esperar a pandemia passar, né? Quase 3 anos depois, a pandemia ainda não passou, ainda estamos nela. Então, quando a gente teve ali um respiro de achar que a pandemia tinha passado, no finzinho de 2020, eu disse, Rosane, então acho que o momento é agora, porque parece que passou. A gente ingenuamente achando que já tinha acabado a pandemia, né? E aí Rosane veio para cá com a equipe. Foram 2 dias de filmagens, foram 18 horas de captação de imagem. Isso é muita coisa. Com depoimentos tomados, tudo foi feito aqui em casa, mas depoimentos tomados de mim e da Socorro, que é uma das cuidadoras. E aí, no decorrer desse processo, Rosane e a equipe viram que tinham muitos temas que atravessavam a minha vida e a vida da mamãe, que não era só a maternidade, né, a invertida. Existia ali a velhice, existia ali a iminência da morte, existia ali a abdicação de sonhos, enfim, uma série de questões que atravessavam a questão principal, que era a minha relação com ela. E aí Rosane me procurou a posteriori e disse, Bruno, nós decidimos transformar a tua história com a Dona Teresa num curta separado. E aí o susto, né? Eu digo, como assim, né? Existe material para isso? Dá. Assim ela me prometeu e, de fato, me entregou um material muito bonito. Como você disse, o filme não estreou aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, deve acontecer isso em novembro. A gente está esperando aí as datas que estão disponíveis na agenda de alguns equipamentos culturais aqui de Fortaleza, mas a gente foi selecionado já, Rosane, muito esperta e conhecedora do circuito de cinemas, já submeteu o curta a uma série de festivais, e aí a gente teve a imensa felicidade, e eu não preciso dizer o tanto que eu devo ter chorado diante da notícia. A gente foi selecionado para o Pupila Festival de Cinema, que se passa em Olinda, e fomos selecionados para um outro, né? Para o Off Pocket, que é um festival que acontece no Pará. E esse festival do Pará, para esse festival do Pará, nós somos indicados para 4 categorias de prêmio, né? Então, existe aí uma possibilidade de a gente sair do Off Pocket com alguma premiação, mas se não sairmos, a gente vai estar feliz do mesmo jeito, porque o simples fato de eu ver a história da minha mãe, a minha mãe projetada numa tela de cinema, para mim já é uma coisa muito grandiosa. Então, se vier prêmio, a gente aceita por óbvio, porque o trabalho da Rosane, do Elton, da Dani e do Fábio e do Jean, a equipe que se envolveu nesse processo, foi um trabalho primoroso, extremamente respeitoso, muito sensível, muito delicado. Eu sei que eu sou suspeita a falar, mas tá muito bonito e merece ser premiado mesmo. Mas se não vier prêmio, a gente também está feliz. E a gente está na torcida já para vir todos os prêmios que vocês já estão concorrendo e os que ainda não foi dito ainda nada. A gente já está aqui na torcida. E, Bruno, você já falou um pouco sobre esse curta ter partido um pouco do seu livro de estreia, e no princípio ela veio que concorreu ao principal prêmio da literatura aqui no Brasil, o Prêmio Jabuti. Eu queria que você contasse para a gente como foi esse processo de escrita desse livro e como foi a sua reação ao receber a notícia que o seu livro estava concorrendo ao Jabuti, o seu livro de estreia no universo literário. Agda, é muito doido esse processo, muito, ele é muito doido, porque, como eu disse, assim, eu nunca imaginei que a minha história, a história da minha mãe, na verdade, a história da minha mãe, pudesse figurar em alguma linguagem artística. Né? Para começo de conversa, eu nunca imaginei que eu pudesse
transitar por algum espaço de manifestação artística como autor de alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa preta, eu sou uma bicha preta de periferia, de Fortaleza, e assim como foi dito para mim, é dito para todas as pessoas pretas de periferia que a gente não é desse lugar, né? Da intelectualidade, da produção literária, do sucesso, da fama. A gente não é disso, né? Dizem para a gente isso o tempo inteiro, e eu acreditei nisso durante boa parte da minha vida, porque tudo que eu consumia me dizia isso, me dava esses sinais, os lugares que eu frequentava também. Então, você fica com isso na sua cabeça, né? De que você não consegue, de que não é para você, de que não vai dar certo. Porque, veja, né? A gente descobriu, tem o quê? 3, 4 anos, que o maior nome da literatura brasileira é um homem negro, né? Que é Machado de Assis. A gente passou uma eternidade desenhando na nossa cabeça a ideia de que Machado de Assis era um homem branco. E a gente descobriu que ele é um negão foda, né? Então, eu cresci com esse imaginário, né? Os autores que eu lia eram brancos, as histórias que eu lia eram de personagens brancos, as pessoas negras que estavam nessas histórias eram sempre em lugar de subalternidade, eram empregados, eram pessoas que não tinham nenhum poder intelectual, não tinham nada a oferecer a não ser o trabalho braçal. Então, eu imaginava que não dava para mim, né, ocupar esse espaço. Em 2018, surge a oportunidade de eu fazer uma especialização em literatura, e eu me joguei nessa possibilidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que leu muito, que gostou de ler a vida toda, que começou a ler muito precocemente. Então, isso foi um hábito que também foi muito estimulado em casa pela mamãe também. Então, eu digo, vou fazer, né? Rolou a possibilidade, vou fazer. E durante a especialização, nós fomos informados que nós tínhamos que produzir um trabalho final de curso sobre algum gênero literário. A gente tinha que escrever um livro. A gente tinha que escolher ali entre romance, conto, crônica, poesia e literatura infanto-juvenil. E aí eu me dei conta que eu já tinha um material bruto em casa muito vasto, porque da mesma forma que eu gosto de ler, eu também gosto de anotar muita coisa, né? Ou no celular, ou nas redes sociais, ou num pedacinho de papel e guardo no fundo da gaveta para revisitar daqui a 10 anos. Coisa de gente que não bate muito bem de juízo, sabe? E aí eu digo, gente, eu tenho um monte de coisa da mamãe, por que eu não escrevo sobre ela, né? Várias pessoas já me diziam que eu tinha que escrever, porque as histórias eram bonitas, a minha relação com a mamãe era uma relação bonita e tal, então ficava aquilo na minha... O povo, sabe? Escreve, transforma isso num livro de crônicas, faz um romance, escreve alguma coisa. E eu nunca dei muita trela, porque eu tinha essa percepção de que eu não era para mim, não era um lugar para mim. E aí peguei esse material bruto, sentei e digo, eu acho que eu tenho aqui alguma coisa para escrever. Sistematizei tudo isso no papel, rabisquei alguns títulos, alguns nomes, revisitei algumas memórias, conversei com algumas pessoas para complementar algumas histórias, porque nessa altura do campeonato eu já não tinha mais condições de perguntar nada à mamãe, porque a condição da mamãe impedia isso, a mamãe não fala mais, né? Ela ficou completamente acamada depois do AVC, ela não anda, ela não fala, ela se alimenta por sonda, então não tinha como, mãe, essa história aqui, como é que termina? Ou então, essa história aqui, qual é o detalhe disso aqui? Ela não ia me responder, muito embora ela conseguisse compreender o que eu falava. Então, tive que conversar com algumas outras pessoas, tive que revisitar algumas questões, né, para conseguir concluir esse material. E lancei. E, Águida, vou te ser muito franco, assim, lancei numa despretensão tão grande quanto a minha sensação de não pertencer a esse espaço, sabe? Eu digo, esse livro ele ficou pronto para ser uma homenagem para minha mãe, não era para vender, não era para ser comercial, não era para Eduarda, que mora aqui no Pan-Americano, conhecer a história da minha mãe como ela conhece, entende? Era uma história minha, para ficar aqui, do jeito que está aqui,
na minha prateleira. Pronto, nada mais. Eu fiz o livro para isso. Só que a vida toma rumos que a gente não controla, né? E aí, quando eu busquei alguns locais para fazer a impressão do livro, porque eu ia tirar, sei lá, 20, 30 exemplares para dar para primo, um tio, sabe? Para essas pessoas também acessarem, porque elas também têm direito de acessar a história da mamãe. O editor de uma dessas editoras, que é o Natan, que é o editor da editora Moinhos, ele disse, cara, não faz isso. Por favor, não faz isso, porque o teu livro é bom, a história é boa, deixa eu lançar com o selo da Moinhos, e a gente vê o que é que dá. Eu digo, bom, não tenho nada a perder, não vou gastar nenhum real, então, ó, um abraço, né? Vamos para o que o destino está nos chamando. E aí, assim fizemos, lançamos em março de 2020, uma semana antes de a pandemia nos afetar e atrapalhar toda a minha vida de divulgação deste livro. Mas lançamos em março de 2020 e eu esqueci, Águida, por completo de qualquer outra coisa, porque eu não me movo por prêmio. Nunca me movi. Eu tenho alguns prêmios no meu currículo como jornalista, mas eu não me movo por prêmio. Prêmio, para mim, é consequência de trabalho. Não é o foco da minha vida, meu Deus, eu preciso ganhar um prêmio, porque senão eu não vou ser um bom jornalista. Isso para mim não existe. Duda já trabalhou comigo, Duda sabe como é. Eu não tenho esse ideal, né? E esqueci completamente da existência de Jabuti, de Oceanos, de qualquer outra coisa, de qualquer outra premiação. O pessoal da editora foi quem me disse, Bruno, a gente podia jogar o teu livro para algumas premiações, né? A gente tem um não, vamos tentar o sim. Eu digo, bom, façam o que vocês acharem que tem que fazer, eu não conheço de mercado editorial, é meu primeiro livro, eu ainda não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui direito, né? Estou tateando ainda para entender o que é ser um autor, o que é lançar um livro, então façam o que vocês acharem que tem que ser feito, eu topo. E aí eles submeteram o livro e eu fui no dia 22 de outubro de 2020, acordado com a Socorro Racioli, que é uma madrinha desse projeto. Socorro, para quem estiver nos assistindo e não conhecer, Socorro acredito que o maior nome feminino da literatura cearense hoje em dia, né? Ela é maravilhosa. E é uma amiga. Socorro é jornalista também, nós nos tornamos amigos. Ela era coordenadora e professora desse curso de literatura, para o qual eu fiz esse livro. E ela me liga aos gritos, Bruno, pelo amor de Deus, tu tá na final, saiu a lista dos finalistas, e tu é finalista. E eu sem entender o que tá acontecendo, eu sou finalista de quê? Jabuti, pelo amor de Deus, aí vem. E aí foi quando eu fui entender o que era que estava acontecendo e fui no site do prêmio e vi meu nome lá, junto com Chico Buarque, com, enfim, todas aquelas milhões de pessoas imensas para a história da literatura e a história do país. E eu disse, meu Deus, o que é isso, né? É muito doido, assim. Eu tenho muito orgulho, sabe? O que eu posso lhe dizer é isso. E é um orgulho muito, muito sincero, porque a história da minha mãe é uma história que eu acho que vale a pena ser compartilhada, sabe? Minha mãe é uma figura muito curiosa de se conhecer. Então, quando eu vi o meu nome ali, eu disse, gente, está entre os 10 melhores livros do país, né? Então, a gente fica naquela insegurança, né, de achar que não é bom o suficiente, que a história não está boa o suficiente, aquela velha síndrome do impostor que afeta qualquer pessoa, e principalmente pessoas negras. Então, eu sempre fui muito inseguro nesse processo de escrita, né, de achar que não estava bom, e aí a Socorro dizia, menino, o texto está lindo, para com isso. De eu ficar ali, não sei, eu não sei. E aí o professor Ronaldo, que era o editor, dizia, cara, tá massa, o texto tá bonito. De o Natan chegar para mim e dizer, Bruno, o texto tá muito bom. Então,
foi um processo marcado por muita insegurança. Então, quando eu me deparei com o nome ali, meu nome, o nome da minha mãe, na lista, eu disse, bom, então, de fato, né? Não tenho mais como dizer que não é, porque é o que está sendo dito aqui para mim, né? Então, apenas recebi, como diz o outro, recebi a graça e agradeci, mas, acima de tudo, muito orgulhoso do que eu consegui construir com a minha mãe até ali. Eu costumo dizer, Águeda, que o livro ele não é meu. O meu nome está ali por uma burocracia, sabe? O livro ele é da minha mãe. Eu fui apenas um instrumento capaz de juntar algumas palavras e dar um corpo para essas histórias. As histórias são dela, ela é a protagonista de tudo, ela é a espinha dorsal de tudo, sem ela nada disso existe. Então, o meu nome está ali por uma mera burocracia, uma formalidade, porque tem que ter o nome de alguém, e não tinha condições de ser o dela. Então, o livro é dela, e aí os louros também, as vitórias e tudo mais, tudo é dela, não é meu. Eu apenas observo, agradeço, vejo o quanto esse livro chegou longe, em tantas pessoas, de tantos lugares absurdos que eu nunca imaginei, porque, como disse, o livro não foi pensado para isso. Mas é muito bonito ver o retorno das pessoas se identificando com histórias de personagens que elas não conhecem. E esse livro, ele desperta na gente todas as emoções possíveis, assim. Eu sou suspeita para falar, porque eu li e terminei chorando. E te ver falando com tanta paixão, com emoção mesmo, né? De se ver nesse lugar e de que a gente realmente se vê, de não ser capaz, e de repente estar alcançando coisas, Bruna, assim, é sem palavras poder presenciar isso, sabe? E aí, saindo um pouco desse campo da ficção, da narrativa, da poesia, você está fazendo mestrado, né, em antropologia, que é um rolê ali que é o UFC Unilab, né, esse FET. E aí a gente queria saber como que está sendo essa experiência de cursar algo que, à primeira vista, não parece tão próximo do jornalismo, né, e que parece ser tão rechaçado, tão, né, antropologia, meu Deus, assim, à primeira vista, nossa, mas que, ao mesmo tempo, trata de questões, assim, fundamentais, ainda mais, assim, para quem acompanha o Bruno nas redes sociais, e aí eu já vou deixar aqui a publi do arroba Preto Jornalista, onde ele compartilha o cotidiano dele, assim, a gente vê como é atual e essencial, sabe, esse teu momento. E aí eu queria que tu falasse um pouco dessa tua experiência. Tá. Eu também tinha, Duda, essa sensação de que a antropologia era uma coisa muito distante, sabe? Na verdade, a gente não sabe o que é antropologia, né? Antropologia é um nome grande, só. Quando caiu no meu colo também a possibilidade de fazer o mestrado, eu digo, gente, como assim? Será que dá certo mesmo isso? Eu estudar antropologia? Será que isso tem a ver com comunicação? E aí foi quando eu fui sentar e entender o que era antropologia, se tinha alguma possibilidade de fazer conexão com jornalismo e tal. Pensei na possibilidade de fazer uma conexão com literatura. Enfim, e aí no fim das contas acabei apresentando um projeto para pesquisar mídias negras na antropologia, né? E passei. E tem sido, assim, uma gratíssima surpresa em todos os aspectos, sabe? Porque a antropologia e a comunicação, elas são áreas muito parecidas em muitos aspectos, técnicos e não técnicos. Então, é muito interessante perceber no desenrolar da pesquisa como algumas técnicas de jornalismo são utilizadas na antropologia e algumas questões da antropologia também se adequam à realidade do repórter, que é o que todos nós, comunicólogos, em essência, somos ou deveríamos ser, né? Então, tem sido uma descoberta, assim. Obviamente, são teorias muito diferentes, o jeito de enxergar o mundo na antropologia é diferente da comunicação, que ainda é uma área muito branca, muito europeia,
muito norte-americana. A antropologia, assim como as ciências sociais em geral, é mais aberta para essa discussão de negritude, de relações raciais, né, de produção de conhecimento no eixo sul do mundo. Então, é um outro horizonte que se apresenta para mim do ponto de vista da pesquisa. Eu sempre quis, Duda, ser professor. Esse era um sonho antigo. E eu também nunca me permiti ir para a academia, para o mestrado, para o doutorado, a mesma síndrome do impostor que me afetava no tocante à literatura, né? Eu achava que eu não ia conseguir elaborar um projeto de mestrado bom. Eu achava que eu não ia conseguir passar na seleção, porque era numa federal, numa universidade pública, e eu não tinha nível para a universidade pública, porque minha graduação foi na rede privada. Enfim, eu encontrava todas as justificativas do planeta para não me submeter a um processo seletivo. E quando me submeti, passei de primeira em primeiro lugar. Então, eu passei entre a minha graduação, o fim da minha graduação e o começo do mestrado, foram 13 anos. 13 anos achando que eu não conseguia fazer uma coisa, sabe? Óbvio, amadureci muito nesse período, porque fui para o mercado de trabalho, passei pela iniciativa pública, passei pela iniciativa privada, passei por uma série de projetos, toquei um projeto independente, então isso me deu muito mais maturidade. Mas foram 13 anos, né? Se eu for botar na ponta do lápis, se eu tivesse emendado a minha graduação com o mestrado, com o doutorado, agora eu já estava em sala de aula, como doutor, pós-doutor, concursado, né? Coisa que eu ainda não sou e não sei nem quando serei, mas serei. Então, é muito doido isso, você imaginar o tanto de tempo que você perde, porque o racismo fica ali na sua cabeça dizendo que você não é capaz, que você não consegue, que você é burro, que você é feio, que você... Sabe? É muito cruel você imaginar isso. E a antropologia, ela dá um choque, assim, sabe? De te apresentar a um mundo de autores negros, de mulheres negras maravilhosas, de homens negros incríveis, de vários lugares do planeta, que são silenciados dentro do ambiente acadêmico do jornalismo e que tem teorias incríveis, muito anteriores a teorias que só agora as pessoas brancas estão apresentando, sabe? Coisas que 100 anos atrás a negritude já falava e agora pessoas brancas estão falando como se fosse assim a descoberta do pneu, entende? Então, é muito louco você se deparar como esses processos históricos eles são construídos a partir de uma lógica de apagamento de pessoas como você e como eu e do enaltecimento de pessoas brancas, sabe? Então, a antropologia, ela me formou nesse olhar de enxergar o meu ofício, que eu escolhi como profissão, que é o jornalismo, de uma outra forma, né? Hoje, também pela experiência do Ceará Crioulo e por outras experiências que eu tive na vida, mas falando do momento atual, principalmente por conta do mestrado, das milhões de leituras que eu tive que fazer nesse mestrado, eu não consigo olhar para a comunicação e enxergar a mesma coisa, sabe? Olhar para uma reportagem, seja ela num veículo negro, num veículo indígena, num veículo hegemônico, num veículo LGBT, a minha lente muda completamente para o que está sendo apresentado para mim. E isso se dá por conta das teorias às quais eu tive acesso, as pessoas com quem eu tive a oportunidade de discutir, aí você aprende um pouco com um pouco com o outro, um pouco com o outro, você vai juntando, né? Então, a antropologia e a comunicação, na verdade, elas andam assim, juntinhas, lado a lado. A gente é que precisa desconstruir aí muita coisa na nossa cabeça para entrar na antropologia e pegar esses ensinamentos da antropologia e trazer para a comunicação, que, como eu disse, ainda é uma área muito branca, muito masculina, muito elitizada, né? Muito parque do cocó. A gente precisa trazer a comunicação mais para a periferia, para o Pan-Americano, para o Henrique Jorge, para o João 23, para o PC, para o Itaperi, sabe? Que é onde tem muita vida acontecendo e as empresas de comunicação não abarcam isso, né? Porque é como se a vida se resumisse a Praia de Iracema, né? Falando aqui da realidade de Fortaleza. Então, tem sido uma trajetória essa do mestrado muito rica, principalmente pelo contato que eu tenho tido com a dinâmica da Unilab, sabe? Entrar numa universidade
majoritariamente negra, dar aula, como eu estou tendo a oportunidade de dar aula nas disciplinas de estágio, né? Para turmas majoritariamente negras, pessoas como eu, você entrar numa sala de aula e olhar para os alunos e ver a sua carinha na cara deles, ver pessoas como você ali, é uma esperança que você sente de que você consegue, sabe? É muito bonito entrar numa sala de aula e ver uma sala de aula que não é toda branca, como foram todas as salas de aula que eu frequentei na minha vida, que eu era praticamente a única pessoa preta, né? E não sabia disso, porque eu demorei para me entender como uma pessoa negra, né? Então, hoje em dia, nesse lugar de uma pessoa consciente do ponto de vista racial, entrar numa sala de aula e ter 40 alunos, dos quais 30 são negros, é quase um, sabe, assim, o coraçãozinho chega e fica, meu Deus, o mundo é possível. Então, é muito bom ter essa troca com pessoas que são parecidas com você, que sentem a mesma coisa que você, que quando você está dando aula, você percebe que o olhinho da pessoa está brilhando, porque ela olha para você e diz, meu Deus, ele é um intelectual, ou a professora Vera, que é quem eu acompanho, que é uma mulher negra também, que mulher incrível, então se ela é, eu também posso ser, sabe? E você se espelhar ali. Então, eu estou nesse caminho de me formar, termino o mestrado agora, em dezembro, se Deus quiser, estou na intenção de continuar já para emendar o doutorado, para ir para a sala de aula, eu quero ser professor, para poder ser para outros alunos negros o que eu não tive, né? Que é uma referência, e levar para dentro de sala de aula essa discussão de a gente descolonizar esse olhar que a gente ainda tem muito colonizado do jornalismo, da comunicação, que precisa ser urgentemente um lugar de exercício da função social do jornalismo, que é promover direitos, né? E não promover estigmas, que é o que a gente tem visto historicamente acontecer e silenciar, né? Então, eu aprendi que eu não posso silenciar, mas eu não posso silenciar porque eu sou um comunicólogo, não é só por isso. Eu não posso silenciar porque antes de ser um comunicólogo eu sou uma pessoa preta. Então, eu junto essas duas coisas, de pessoa preta e comunicólogo, e eu não silencio mais. Então, é isso que a antropologia me ensina junto com a comunicação nesse processo do mestrado. Bruno, você falou sobre essa questão de descolonizar esses locais do jornalismo. E você já passou por redações como no Grupo Povo, no Jornal Estado, foi correspondente do Portal Terra e colaborou no El País. Mas, além desses locais, você fez parte do Ceará Crioulo, que até já foi citado aqui na nossa conversa, que é um coletivo de comunicação que tem como objetivo ir na contramão do discurso excludente e enervado de clichês das empresas de comunicação sobre a população negra. E isso é bem interessante porque a proposta do QG se assemelha no sentido de produzir conteúdo sobre cultura pop e cultura geek, mas sobre outra perspectiva. Eu queria que você falasse por que é tão relevante a gente continuar nessa contramão da imprensa tradicional, ainda que por muitas vezes seja tão complicado. Complicado é bondade sua, viu? É bem difícil, é bem desafiador. Mas, Agda, o que é que eu posso te dizer? A gente tem um país de maioria negra, né? A gente vive num estado de maioria negra. Então, os espaços de poder eles precisam representar esse país e esse estado, né? Não faz sentido eu ter 60% quase da população se declarando preta e parda e eu ligar a televisão e só ter gente branca. Por quê? Né? Não, eu quero ter o direito, como uma pessoa branca tem, de ligar a televisão e ver uma pessoa preta apresentando o Jornal Nacional. De ver uma pessoa preta como protagonista da principal novela do país. Por que não? Né? Por que nós precisamos estar nos telejornais só como as pessoas que são mortas ou as pessoas que são presas? Por que nós precisamos estar nessas novelas só como os bandidos, os traficantes, as empregadas domésticas? A gente não quer isso, porque a gente não é só isso, entende? A gente não pode ser resumido a isso. Então, quando a comunicação, que, repito, tem uma função social, né, de promover direitos, de denunciar
desvios de conduta, de ir contra tudo que vá contra a natureza humana, né, a vida humana, quando a comunicação repete esse modelo, ela está contribuindo com um sistema que mata. Né? Então, a gente, enquanto comunicólogo, em formação ou já atuando como profissional, a gente precisa ter esse olhar. Só que o que acontece, Águida, é que esse olhar, ele geralmente é construído, esse olhar que eu digo crítico, de compreender essas lacunas, essas faltas, né? Ele é construído por iniciativa própria desse comunicólogo, né? Porque viu em algum canto, se interessou e foi atrás. E não porque a academia oferece, a universidade, os bancos de faculdade oferecem uma formação holística ao ponto de abarcarem a discussão racial. A discussão racial ela não existe dentro da universidade de comunicação. Não existe, a não ser que o professor leve por conta dele isso para dentro de sala de aula. Ou que os alunos tensionem isso a partir das próprias realidades. Né? Porque fatalmente um aluno cotista, negro, vai reivindicar alguma representatividade dentro da produção de sala de aula. Né? Se não for assim, as matrizes curriculares elas não contemplam essa discussão. E por que elas não contemplam essa discussão? Por que a gente está discutindo redação jornalística, técnicas de jornalismo, e a gente não está discutindo quais são as pessoas que nós retratamos? A gente não tem que sair da faculdade de comunicação somente como exímios escritores, como exímios repórteres. A gente tem que sair da faculdade de comunicação como pessoas capazes de ler o mundo, e não como pessoas capazes de dizer o que os outros pensam sobre o mundo. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Né? Então, a gente precisa discutir isso. E quando a gente vem para um estado como o Ceará, que historicamente diz que não tem gente negra aqui, que o Ceará não tem gente preta porque foi o primeiro estado a abolir a escravidão, 4 anos antes, todo esse pipipi popopô que a gente já conhece, é muito perverso, né? Porque as pessoas se valem desse argumento para dizer, como não teve negro aqui, então aqui não tem racismo. Se não tem racismo, então a gente não precisa ter política afirmativa. Se não tem racismo, então por que precisa ter um portal como o Ceará Crioulo? Por que precisa ter um portal como o Quilombo Geek? Por que precisa ter um portal como o Negrê? Por que precisa ter isso? Por que precisa ter aquilo? O que é que esse povo ainda está reclamando? Se nem racismo existe. Essa é a lógica, né? Só que o racismo está aí, pessoas negras estão aqui, são a maioria da população, e a gente continua nessa narrativa que é alimentada pelo Sistema Verdes Mares, pela TV Cidade, pela TV Jangadeiro, o tempo todo alimentando esse discurso de que aqui não tem gente negra. Quando nós temos, Águida, uma pesquisa que se reivindica científica, dizendo que a origem do povo cearense é uma origem nórdica, dos vikings, como nós tivemos isso 2 anos atrás, e essa pesquisa ela é amplamente divulgada pelo maior grupo de comunicação do Estado e pelo outro também, porque o Jornal O Povo também entrou nessa discussão, né? Isso é esse sistema de comunicação, essas estruturas de comunicação dizerem para a população, reforçarem na população esse fetiche, porque é a bem dizer isso, de que nós temos que ser brancos. Eu não tenho que ser branco, eu não quero ser branco, eu não tenho interesse de ser branco. Então parem de vender essa ideia, sabe? É isso que as mídias negras, como o Quilombo, como o Ceará Crioulo e tantas outras, estão nos dizendo todo dia, o tempo todo. Alma preta, mundo negro, notícia preta. A gente está o tempo todo dizendo isso. Nós existimos, nós estamos aqui e nós também temos o direito de ter o direito a produzir uma comunicação com a nossa cara, a partir das nossas necessidades, na nossa linguagem e na nossa visão do mundo. Porque, Águida, por mais que uma pessoa branca seja consciente,
seja posicionada e se diga antirracista, seja uma aliada, como a gente fala, essa pessoa branca continua sendo uma pessoa branca. Ela não se torna uma pessoa negra. Ela continua se favorecendo desse sistema que abre portas para ela, que é uma pessoa branca, e fecha portas para mim, que sou uma bicha preta de periferia. Então, quem tem que estar produzindo comunicação são pessoas negras, são mulheres negras, são travestis negras, são mulheres transexuais negras, são mulheres pobres, faveladas. Elas é que sentem o peso desse sistema político e econômico que está aí, conduzido pelo Bolsonaro e pelo Guedes, que massacram a vida da gente. São elas que sofrem, mais do que todos nós. Então, essas pessoas precisam estar produzindo comunicação também. A comunicação, muito embora o jornalismo seja um ofício nascido das elites europeias, deixou de ser. O jornalismo ele também é nosso, ele também é preto. As comunicações precisam ser diversas, porque as pessoas são diversas, porque as perspectivas de mundo são diversas. Se eu, o tempo todo, vendo a ideia de que só pessoas como William Bonner podem estar no Jornal Nacional, eu estou dizendo que pessoas como o Bruno e como a Duda, que são pessoas negras e periféricas, não podem estar no Jornal Nacional. E eu posso estar lá sim. É um lugar para mim também. Eu sou um jornalista foda, como a Duda também é, como você também é. Todos nós temos o direito de acessar esses lugares, mas não é isso que acontece historicamente. A comunicação faz parte desse grande sistema que vende a ideia de que o bom é ser louro, dos olhos azuis, do cabelo escovado e magro. E hétero. Né? O bom é isso. Tudo que sai desse padrão não é legal. A comunicação a gente romantiza muito, achando que a comunicação é um universo paralelo, onde as coisas não acontecem. Você produz ali a sua notícia, vai para casa e pronto, não aconteceu nada. E não é isso. Né? O que a gente produz repercute na vida das pessoas. O que eu escrevo dentro de uma redação tem repercussão na vida das pessoas. Eu ajudo a compor o imaginário das pessoas de que o bonito é ser branco e que ser negro é ser feio, é ser burro, é ser pobre, é passar fome. No caso dos homens, é ser viril. No caso das mulheres, é ser fogosa, gostosona, gostar de samba. Entendeu? Então, por que agora a gente está aí com uma galera caindo em cima da Isa, porque a Isa disse que é demissexual, que é uma pessoa que só transa se tiver afeto envolvido na relação? Por que as pessoas estão caindo em cima? Porque existe um imaginário de que mulher negra tem que dar para todo mundo. A mulher negra não tem direito de escolher o parceiro dela, ela tem que ser parceira de qualquer um, principalmente de homens brancos. E não, ela não tem, o corpo é dela, o prazer é dela. Ela sente e exercita o ato sexual do jeito que ela quiser. Mas não é isso o que a mídia nos diz, o jornal nos diz, a novela nos diz, a academia nos diz. Não é isso, nenhum desses aparelhos nos dizem. Então é por isso que é importante a gente ter cada vez mais mídias negras produzindo conteúdo. As mesmas sempre? Não. A história já nos mostrou que o tempo de vida das mídias negras, infelizmente, é muito curto, porque os desafios para a sobrevivência dessas mídias negras são muito grandes, financeiros principalmente. Né? Então, as mídias negras costumam durar aí entre 2 e 3 anos. Né? Alguns estudos indicam isso. O Ceará Crioulo já está com 4, então a gente já está ali no lucro de 1 ano. Né? E é uma dificuldade, por isso que eu brinquei no começo da tua fala de que era muita bondade sua, o termo que você usou, porque é barra, é muita barra. A gente se depara com pessoas o tempo todo dizendo que não precisa disso, vocês veem racismo em tudo, tudo para vocês é negro, tudo para vocês é colorismo, tudo para vocês é cota, a gente não aguenta mais, eu tô cansada. A gente ouve isso o tempo todo, em qualquer produção que a gente faz, de uma postagem no Twitter a um especial no nosso site. As pessoas sempre reagem dessa maneira, porque acham que o problema está na gente. Porque a gente também é condicionado a achar que o problema está na reação. E a gente não olha a ação. O que foi que originou aquela reação? O que é que origina a existência do Ceará Crioulo e do Quilombo Geek? Mídias negras existem porque o racismo existe. Ponto final. Então,
as pessoas não têm que criticar as mídias negras, a gente tem que criticar o racismo. Mas a gente perde tempo criticando as mídias negras, porque é mais fácil eu mexer com o psicológico da Eduarda, eu mexer com o psicológico do Bruno e mostrar para eles que eles são dois incapazes, e aí eles vão deixar de falar sobre isso, e a gente deixando de falar sobre o racismo deixa de existir. É a tática do Bolsonaro para a corrupção, né? Quando eu não falo de corrupção, a corrupção não existe. Só que não é assim que funciona, né? A corrupção continua aí, corroendo a administração pública, assim como o racismo continua corroendo nossas vidas. Milhões de pessoas morrem todo ano vítimas de racismo, né? Se matam por conta disso, né? São mortas por conta disso. Então, e a gente continua fingindo que nada está acontecendo, ou continua fingindo que a comunicação não faz parte disso, porque a comunicação é esse mundo paralelo de Stranger Things, onde as coisas acontecem num outro ritmo. E não, né? Tá aqui, na nossa cara, e a gente está fingindo que não existe. Eu queria aproveitar e pedir, já que a gente falou do CC, para tu contar um pouco a história do Ceará Crioulo, né? Como ele surgiu, falar um pouco do Rafa, da Jéssica e dessa iniciativa que é tão maravilhosa. Tá, falo com o maior prazer, Ave Maria. O Ceará Crioulo, ele existe desde 2018, né? Ele foi ao ar no dia 23 de outubro de 2018, é escorpiano, assim como eu. E ele nasceu de fruto de uma formação que a gente fez, né? O Sindicato de Jornalistas provocou a comunidade jornalística a participar de uma capacitação em 2018, chamada Abdias Nascimento, curso de Comunicação e Igualdade Racial. E nós não nos conhecíamos, eu não conhecia nenhum dos meninos, nos conhecemos nessa formação, foi uma formação de agosto a novembro, na qual a gente tinha aulas toda semana sobre várias temáticas, com pessoas diferentes, pessoas vindas inclusive de outros estados, e aí a gente discutia temas relacionados às relações raciais, à raça, ao racismo, à comunicação, ao jornalismo. E aí, ao fim disso, a gente tinha que produzir tinha que ter um produto, né? Um site, uma revista, um jornal, uma matéria de televisão, um ensaio fotográfico, qualquer coisa, que promovesse a igualdade racial. E aí, no decorrer do curso, nós nos aproximamos, eu, Rafael Ayala, Tati, Rayana e Jéssica. A gente se aproximou pelos debates, pelas dinâmicas de sala de aula. De nós cinco, apenas o Rafa é um homem branco. Todos nós comunicólogos, eu e Rafa jornalista, e as meninas são publicitárias. E aí nós sentamos e, bom, qual é a expertise de cada um? O que é que a gente pode contribuir? E aí a gente viu que uma já tinha sido diretora de arte, a outra mexia com redes, a outra trabalhava com programação, o outro tinha experiência de redação, o outro tinha experiência de escrita, mas na assessoria de comunicação. Então, vamos criar um portal, né? Foi o que veio assim à nossa cabeça de imediato, porque era o que dialogava com todas as nossas possibilidades ali. E assim o Ceará Crioulo nasceu, né? O nome foi sugerido pela Tati, uma analogia à música da Sandra de Sá, Sarará Crioulo, né? A gente brincava com o modo como a gente expressava Sarará Crioulo, e aí a Tati brincava com Ceará Crioulo, e aí a gente puxou isso para ser o nome do portal numa perspectiva de ressignificar mesmo a questão estética do sarará e toda a discussão que se colocava em torno da criolagem, né, de ser crioulo, que aqui no Brasil tem uma conotação hoje extremamente negativa, mas que em outros países não é assim que se dá, né, que ser crioulo em outros países de língua portuguesa existe uma conotação positiva, e historicamente, nos primórdios da nossa história, também era uma outra perspectiva que se tinha dessa palavra. Então, a gente puxa para o nome do portal nessa proposta de ressignificar, porque o portal também tem essa proposta de ressignificar a comunicação, de oferecer ao leitor notícias produzidas pela gente ou por outros portais, ou agências, ou assessorias, e
nos quais o que une todo esse conteúdo, independente de quem o produz, é que pessoas negras sejam as protagonistas dessas histórias que são contadas, né? E, além disso, a gente tinha, como tem ainda, a perspectiva de ser de promover uma agenda positiva, né? O que é isso? Não falar de desgraça, não falar de morte, não falar de casos de racismo, porque a gente entende que isso a mídia branca, a mídia hegemônica já faz o tempo todo, de uma maneira muito perversa, e que a gente entrar nessa disputa seria perder tempo, quando a gente poderia fazer uma disputa num outro campo, de propor uma outra possibilidade de enxergar o mundo, que é o que a gente se coloca, né? De discutir o protagonismo negro no cinema, o protagonismo negro na literatura, na comunidade científica, na cultura, enfim. Não significa dizer que a gente não faça materiais elaborados, pelo contrário, né? Ceará Crioulo nasceu em outubro de 2018, como eu disse, e menos de um mês depois a gente já estava botando nosso primeiro especial na rua, que é um especial chamado 85, no qual a gente mapeia todas as comunidades remanescentes de quilombo do estado, mostra que no Ceará tem gente preta sim, né? A gente bate já de frente com esse mito de que aqui não tem gente negra. E aí, nesse período também, menos de um mês depois, a gente foi escolhido, em 2018, como o melhor produto do Ceará de promoção, produto de comunicação, obviamente, de promoção da igualdade racial, né? Já de cara a gente recebeu esse reconhecimento. E aí, desde então, a gente brinca que desde então a gente sempre ganha um prêmio por ano, né? A gente ganhou o prêmio do Ministério Público, ganhou o prêmio Maria Neuza de jornalismo, que foi promovido pelo Alma Preta. Então, a gente está sempre ali produzindo algum especial, algum material de fôlego maior que nos permite disputar essas narrativas, inclusive com veículos nacionais, né? Já chegamos aí para a final de uns prêmios com Folha de São Paulo, Jornal do Comércio, entendeu? Uma galera grande. Aqui também, no Ceará, já disputamos com o Diário do Nordeste, com o Povo, e levamos, né? Então, tem sido uma caminhada muito bacana, porque mostra que é possível a gente, num estado como o nosso, apesar de todas as adversidades que a gente tem, financeiras, estruturais, de representação, de tempo, de gente para trabalhar, porque nem todo mundo está afim também, a gente consegue fazer um jornalismo de qualidade, com profundidade, numa perspectiva de respeito, principalmente às pessoas negras, né? E tem sido um aprendizado muito grande. Assim, a gente tem se construído, se edificado. Ceará Crioulo tem sido uma possibilidade de eu me descobrir como pessoa negra todo dia, né? De eu construir a minha consciência negra de pessoa negra todo dia. E de colaborar para que isso também aconteça com outras pessoas, né? A gente está nas redes sociais, a gente vai para dentro da universidade, trocar uma ideia com os cursos, tensionar essa discussão que eu fiz aqui com vocês há pouco sobre a formação ser muito deficitária, né? Já fomos para outros estados, inclusive, com essa discussão, porque a gente realmente acha que é fundamental a academia se envolver nesse processo, né? E temos tentado dar a nossa contribuição. Até quando a gente vai com isso, eu não sei lhe dizer, né? Mas a gente tem tentado dar a nossa contribuição, compreendendo todos os desafios que se colocam no nosso caminho, inclusive de sobreviver do ponto de vista financeiro, né? Que é uma coisa que não existe. É muito difícil você conseguir financiamento, participar de edital, ter uma grana ali à disposição, porque ainda existe esse mito muito forte de que se não tem negro aqui, não tem racismo, se não tem racismo, não precisa de antirracismo. Então, para que vai existir um jornal, um portal preto aqui, se não tem nem gente preta para ler, né? O pensamento é esse. Então, a gente vai nessa desconstrução aos poucos, tentando. Nesse processo, muitas pessoas já entraram e saíram de Ceará Crioulo, porque ou foram alçar voos próprios, como é o seu caso, Duda, ou pessoas que viram que já tinham dado a contribuição que tinham que dar e foram contribuir com a causa antirracista num outro espaço,
E eu acho que é isso, é da dinâmica mesmo. Daqui a pouco sou eu que me afasto e outra pessoa vem para o meu lugar, e eu vou contribuir em outro lugar, dentro de sala de aula como professor, enfim. É do jogo, né? Mas Será Crioulo tem sido isso, assim, esse espaço de a gente se descobrir, ver que é possível pensar a comunicação a partir de um outro jeito, diferente do jeito que ensinaram a gente na faculdade. E a gente está falando sobre jornalismo, né? Novas formas de ver o jornalismo e praticar jornalismo. E você é jornalista e também especialista em escrita literária. E, à primeira vista, a forma de escrita de um texto jornalístico não se assemelha com o seu primeiro livro, né? Que é um livro de crônicas, que é algo mais ligado ao jornalismo literário. Aí eu queria que você falasse para a gente como que é transitar entre esses estilos de escrita diferentes, né? O factual, aquilo do dia a dia, e esses textos mais subjetivos, mais afetuosos. Como é que é? É bem diferente, Agda, de fato. Assim, eu costumo dizer que esse texto do hard news, né, da pressa ali, do dia a dia, o quente, ele é um texto normalmente desumanizado. Por mais que você traga personagens, por mais que você traga, bote gente dentro do seu texto, a pressa não permite que você enxergue muita coisa. E aí muita coisa se dilui, se perde mesmo. Né? Não tem, fatalmente você vai perder. Quando eu vou para a literatura, é um outro tempo. Né? Os textos que compõem o livro, eles foram, muito embora tenham sido escritos num período de tempo bem curto, mas nada se compara ao tempo de redação, que você entra na redação de manhã e você tem que entregar no mesmo dia a matéria, ouvindo 55 pessoas e lendo 37 relatórios, né? Então, nada se compara a isso. Né? Isso quando você tem só uma pauta, porque às vezes você tem duas, né? 3. Então, é um desafio mesmo. Eu, dentro de redação, sempre tentei, nem sempre consegui, juntar essas duas coisas, sabe? Eu fui repórter, Águida, do jornal o Povo, durante quase 5 anos, e eu era de uma editoria de cidades, que aglutinava vários outros núcleos, né? A gente cobria Fortaleza, cobria interior, esporte, ciência, saúde, eram muitas editorias, era um núcleo muito múltiplo. Então, num dia eu chegava para fazer uma pauta sobre saúde, no outro dia eu estava fazendo uma pauta com o governador para repercutir um projeto de pavimentação no Pan-Americano. Então, eram coisas assim muito diversas, mas eu, majoritariamente, escrevi sobre segurança pública. Né? Aí você imagine o que é um homem negro, gay, de periferia, escrevendo sobre segurança pública no maior jornal do Estado. Né? Na época, e aí nós estamos falando de 2010, 2011, mais ou menos, 2010, eu não me entendia como uma pessoa negra. Né? Como eu disse para vocês, eu transitei em muitos espaços na minha infância, na minha adolescência, de pessoas brancas. Né? Meu pai ralava para caralho para eu poder estudar num colégio bom, e esse colégio bom era um colégio de pessoas brancas. Então, eu, em dada medida, eu me embranqueci, né? Nesses espaços. E aí, quando eu só venho me dar conta de como a minha raça, o fato de eu ser uma pessoa negra, é determinante para a minha vida em 2018 com o Será Crioulo. É aí que eu entendo que existe essa virada. Então, quando eu estava no Jornal Povo, eu era essa pessoa, esse repórter negro, gay de periferia, que não se entendia dessa maneira, como pessoa negra, e que cobria segurança pública. E aí, muitas vezes eu me deparava cobrindo ocorrências nas quais a pessoa que estava lá no chão com um tiro na cabeça era um cara igual a mim. Preto, jovem, morador de periferia. Não sabia se ele era gay, porque, enfim, não tinha como. Mas todos os outros marcadores sociais dele eram iguais ao meu. E aí eu olhava pro cara
e olhava para mim e eu dizia, vale, tem alguma coisa aqui, similar, né? Algo de estranho está acontecendo. Mas eu não sabia dar nome para isso, porque eu não tinha essa consciência racial. Hoje eu sei o que é. Né? Hoje eu sei que o que matou o cara foi o racismo. Né? Independente do que tenha acontecido na ocorrência, se ele era traficante, se ele não era, o que matou o cara foi o racismo. Né? Então, olhar para essas experiências agora, tendo a consciência racial que eu tenho, me coloca numa outra perspectiva, sabe? De entender a comunicação, de entender como eu escrevia os meus textos. Tenho muito orgulho desse período que passei no Jornal O Povo, pelo que eu ouvia dos colegas de redação, dos meus editores, dos leitores também, porque a gente tinha um feedback muito forte dos leitores do Povo, né? E eu estou falando de uma época em que não existia essa loucura da cultura do cancelamento de hoje em dia em Twitter, Instagram e no finado Facebook. Eu estou falando de leitores que ligavam para o jornal para falar com a gente. Olha, eu queria falar com o Bruno. Ah, foi você que escreveu essa matéria? Meu filho, essa matéria está horrorosa, você não sabe escrever não, viu? Você é analfabeto. Pá, tá captado na sua cara. Eu estou falando desse tipo de leitor. Então, era um retorno muito orgânico, por telefone, pessoalmente, por e-mail. Então, e esse retorno sempre foi muito positivo em relação ao modo como eu construía o meu texto, né? Mesmo sendo uma pauta de segurança, eu tentava dar um ar de jornalismo literário, tentando, obviamente, respeitar a dor daquela vítima, daquela família, porque isso está acima do jornalismo, né? O respeito às pessoas tem que estar acima do seu texto. O seu texto não pode nunca atropelar as pessoas que você entrevista. Então, eu sempre tentei fazer esse exercício. Era um exercício mais orgânico, assim, de instinto, do que eu ouvia dentro de casa, do meu pai dizer que você tem que respeitar as pessoas mais velhas, não sei o quê, do que propriamente uma consciência racial de como a dinâmica do jornal se dava, de como a dinâmica de qualquer redação se dá, de como a dinâmica de qualquer sociedade se dá. Hoje em dia eu tenho essa percepção, na época eu não tinha. Mas posso lhe dizer que acho que consegui fazer essa dosimetria numa dada medida respeitosa, né, considerando quem eu era, o arsenal que eu tinha de palavras, o contexto no qual eu estava inserido. Né? Mas, de fato, é muito diferente você sentar para produzir jornalismo, mesmo ele sendo literário, e você sentar para produzir literatura. São tempos diferentes, as palavras nascem numa perspectiva diferente, o olho com o qual você enxerga o texto que você está escrevendo é outro, o sentimento que aflora na hora que você está escrevendo é outro. Principalmente se for um projeto literário como foi o meu, né? Que eu estou falando sobre a pessoa mais importante da minha vida. Então, fatalmente vai ser um texto carregado de emoção. E aí, muitas vezes, não é só a emoção não fica só no texto, né? Você se envolve, você chora, você não consegue mais voltar para aquele texto, né? Tem crônicas minhas desse livro que eu não consigo ler mais, porque, de fato, foram muito doloridas, porque vão num lugar, acessam uma memória minha que é muito doída, e se me dói, eu não quero ficar voltando nela, entendeu? E aí outras pessoas leem e acham a coisa mais linda do mundo e vem falar comigo e eu fico... sabe? Porque dói em mim, mas para a pessoa está sendo maravilhoso. É o tipo da coisa que a gente não tem como dimensionar nem no jornalismo, nem na literatura, mas muito menos na literatura. Né? O jornalismo ele tem uma certa... ele dá para a gente um certo ar de que a gente controla alguma coisa. A literatura, eu não tenho como. Diante de tudo que eu ouvi de gente do interior da Bahia, do interior do Rio Grande do Sul, do interior do Amazonas, do interior de Santa Catarina, do interior do Piauí, gente que me mandava mensagem dizendo que se identificou com a minha história, com a história da mamãe, e eu dizia, meu Deus, mas como uma pessoa no interior do Amazonas olha para uma história dessa e vê alguma semelhança com a história de vida dela? Pelo amor de Deus, eu estou falando do sertão, de uma mulher negra, a pessoa que está escrevendo para mim está lá numa região que não é de sertão, né, que tem todo esse misticismo em torno das comunidades indígenas. Como é que isso se conecta de alguma forma? Não sei. As palavras conectam os sentimentos das pessoas de um jeito que a gente não tem como mensurar. E que bom, né? Que é assim.
Voltando a falar, né, de literatura, no site da Editora Moinhos, que foi quem publicou o seu livro, né, de estreia, tá escrito que você está trabalhando na produção de mais 2 obras, né? Um infantil, com temática étnico-racial, e um romance. E aí a gente Isso. queria que você falasse um pouquinho sobre essas próximas publicações, e se puder dar, assim, 10 centavos de spoiler, a gente ia gostar, sabe? Tá, dou demais. É o seguinte, eu, de fato, né, tem um dos livros que eu estou escrevendo é um livro infantil, que também foi um gênero literário que eu nunca imaginei trabalhar, porque é muito específico, né? A gente precisa ter uma linguagem muito direcionada, né? Não é qualquer pessoa que escreve literatura infantil, infanto-juvenil. Digo isso porque existe um mito muito grande de que escrever para criança, para adolescente é fácil, né? Você escreve qualquer coisa e pronto. E não é assim. Ou então você escreve aqui um texto meio infantilizado e pronto, a gente resolve o problema. E também não é assim, né? Então tem que ser uma dose exata do que você pretende passar. O livro infantil que eu estou escrevendo se chama Menino da Estrela. É a história de uma criança negra que tem o desejo de ser branca. Né? Então a história se desenrola a partir daí, de ele encontrar uma estrela cadente no chão e pedir, o desejo dele é de ser uma pessoa branca. E aí não vou lhe dar mais spoiler do que isso. Mas a história se desenvolve a partir daí, o texto está pronto já, mas está pronto já tem algum tempo, na verdade, mas eu ainda não estou seguro o suficiente para tirá-lo da minha gaveta. Então ele vai continuar ainda um tempinho. Acho que eu vou precisar revisitá-lo ainda. Não sei se o formato que eu dei, se eu estou seguro o suficiente para isso, se eu mudo a proposta. Então ele está guardadinho lá, mas o enredo todo definido, personagens, tudo. E o outro, de fato, é um romance que eu já comecei a escrever, já tem alguns capítulos aí escritos, muito embora tenha parado por conta da dissertação do mestrado, porque senão a pessoa enlouquece, né? Ou faz uma coisa ou faz outra. Mas, de fato, é um romance que também se passa no sertão, a exemplo das crônicas do No Princípio Ela Veio, né? E também não vou te dar mais spoiler do que isso, não. Para esse romance eu não tenho ainda nome, mas é algo com uma proposta do ponto de vista de contexto parecida com a proposta do livro de crônicas. Agora sim, sabe, Duda, escrever é um verme, né? Depois que a gente começa, a gente não quer parar mais, a gente pensa mil possibilidades, a gente, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, eu lancei No Princípio Ela Veio em 2020 e nunca tinha ido, depois disso, ao local onde as crônicas se passam, né? Lá no Cafundó. A última vez que eu tinha ido lá no Cafundó tinha sido em 2017, pouco tempo antes de a mamãe ter o AVC. De lá para cá, desde então, eu nunca mais tinha ido. Porque a dinâmica de casa me impedia de ir, não tinha como levar a mamãe, eu não queria ir só, porque eu meio que me sentia traindo a mamãe, vou para a terra da mamãe sem a mamãe, não é muito legal, enfim, me incomodava, sabe? E aí, a primeira vez que eu fui para o Cafundó, desde o AVC dela, foi no ano passado, né? Em outubro do ano passado, outubro, novembro do ano passado. E lá, pela primeira vez, eu pude sentir a reação das pessoas às histórias, porque eu nunca tinha sentido, eu ouvia falar. Bruna fulana estava comentando. Bruna fulana estava agradecendo. Bruna fulana disse que leu e morreu de chorar. Mas eu nunca tinha conversado com essas pessoas, né? E muitas dessas pessoas que estão no livro estão vivas, estão lá, leram essas histórias, né? Então,
voltar ao Cafundó foi me deparar com a reação dessas pessoas. Então, eu digo, meu Deus, se tiver alguém que não gostou, eu tô lascado, né? Mas não, foi muito bom, assim, foi muito bonito ver como as pessoas conseguiram compreender, alcançar o sentimento que estava ali, né, naquelas páginas. E aí eu acabei me deparando com uma série de outras histórias, dessa vez, por óbvio, não contadas pela minha mãe, né, contadas por outras pessoas lá do Cafundó. E fiquei me perguntando se de repente não renderia um outro livro de crônicas com outras histórias, sabe? Sem a mamãe como narradora, né? Ou como partícipe ali daquela narrativa. E aí fiquei naquela, digo, meu Deus, mas eu já tenho um infantil e pronto, eu podendo terminar logo esse bicho, botar logo no meio do mundo. Meu Deus, eu tenho um romance em andamento. Meu Deus, enfim. Então, são muitas coisas que passam na cabeça da pessoa, muitas possibilidades, mas em andamento efetivamente o que eu posso lhe dizer, eu tenho um infantil pronto e tenho um romance bem encaminhado. Ficamos no aguardo desses lançamentos e da expansão do Cafundó Verso. Já amei. Cafundó Verso, amei. E na nossa conversa, você falou muitas vezes sobre essa questão das poucas referências negras, tanto na academia e também na área da literatura. A gente queria que você compartilhasse com a gente quais são as suas referências atuais. Beleza. Eu posso dizer para vocês que nesse período do mestrado, elas cresceram consideravelmente. Eu até fiz esse comparativo esses dias. Assim, quando eu soube que eu passei no mestrado, eu já me entendia como uma pessoa negra, já estava no Ceará Crioulo, já tinha 2 anos, então já tinha, por estar no Ceará Crioulo, eu já tinha desenvolvido um hábito de ler, de procurar algumas figuras, né? Então já conhecia algumas figuras. Mas aí fiz esse movimento de vou ver aqui nos meus livros quantos autores negros eu tenho. Né? E era uma vergonha, uma vergonha. Eu tinha, se eu não me engano, eram 11 livros de autores negros. 11! Nesse horror que tem aqui, ó. Tinha 11. 11. Eu digo, gente, como assim, né? Sem condições. Eu preciso ampliar isso. E aí foi quando eu decidi que a minha dissertação de mestrado seria uma dissertação só com autores negros. Eu não iria citar nenhum autor branco na minha dissertação. Todas as pessoas que eu ia entrevistar eram negras, todos os autores eram negros. E aí abro um parêntese, assim, não fiz isso não por desprezar pessoas brancas, para criar ainda mais uma animosidade, ou para dizer que pessoas negras são melhores que pessoas brancas. Não é isso, assim, definitivamente. Entendo que existem pessoas brancas extremamente conscientes, posicionadas, antirracistas, aliadas mesmo da causa. Mas, como eu disse para vocês em outro momento, elas continuam sendo pessoas brancas, né? Que em algum momento da vida, ou a vida toda, se favorecem dessa lógica da nossa sociedade de que pessoas brancas têm direitos e pessoas negras, pessoas amarelas e pessoas indígenas não têm. E a minha dissertação é uma dissertação sobre mídias negras. Né? Então, na minha cabeça, não fazia sentido eu escrever sobre mídias negras que tem uma perspectiva extremamente decolonial, ou seja, de desconstrução do que está aí, ouvindo pessoas brancas que estão construindo o que está aí. Né? Então, eu digo, vou trabalhar só com autores negros. E foi quando eu comecei a construir todas essas referências que eu tenho hoje, inclusive dentro da comunicação. Né? Foi quando eu conheci a professora Rosane Borges, que é uma jornalista negra maranhense, que hoje em dia é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano. É uma mulher incrível, incrível, incrível. Foi quando eu conheci o professor Denis de Oliveira, que é outro jornalista negro, da USP, salvo engano, que também propõe uma discussão muito necessária
sobre o poder emancipatório do jornalismo, né, como o jornalismo pode ser uma ciência de emancipação humana, desde que seja usada para tal, obviamente. Né? Foi quando eu descobri, na perspectiva acadêmica, a Fabiana Moraes, que era uma figura que eu já conhecia pelo trabalho que ela desenvolvia lá em Pernambuco como repórter, né? Pelo livro dela do Nascimento de Joyce e os rounds prêmios que ela tem na vida dela. Acho que ela, só de prêmio S de jornalismo ela tem 3, se eu não me engano. Né? Então, é um monstro, no bom sentido. Né? Então, foi uma figura de quem eu também me aproximei muito nas leituras, que tem uma produção acadêmica que dialoga muito com o que eu acredito. Enfim, eu comecei a construir muita coisa a partir dessa busca por referências para a minha dissertação. Né? Foi quando eu descobri o professor Silvio Almeida, que é essa referência para todos nós, hoje em dia, sobre o debate de racismo estrutural. Mas foi quando eu descobri também Kabengele Munanga, que é um antropólogo incrível, da USP, a maior referência que a gente tem hoje na discussão sobre África e sobre relações raciais. Foi quando eu descobri a própria Djamila, que era uma figura que ficava ali muito mais como uma famosa do que como uma intelectual, né? Então tive acesso à produção intelectual dela, e é uma figura também que presta um serviço imenso à produção acadêmica. Enfim, a gente vai construindo. Professora Ana Flávia Magalhães Pinto, que é uma jornalista que fez mestrado e doutorado em História, que fez um resgate fundamental sobre a imprensa negra desse país. Professor Alex Hatz, que muito embora não seja jornalista, ele é geógrafo, arquiteto e antropólogo, mas manteve aqui no Ceará, na década de 90, um jornal negro chamado Malemba, que está na minha dissertação, inclusive, por isso que eu cito. Então, a gente vai construindo as nossas referências. Né? E, infelizmente, quando eu olho para dentro dos jornais, das redações de jornal, eu não encontro uma situação muito diferente da época em que eu estava lá. Né? Eu saí do circuito de redação em 2014, saí para trabalhar em campanha política e não voltei mais. E de lá para cá não mudou muita coisa. As redações continuam brancas, continuam jovens, porque as políticas raciais, né, as políticas afirmativas, de cotas, ainda não tiveram esse desenrolar, né, para dentro das redações. Então, a gente ainda tem uma redação muito branca, muito feminina, muito elitizada, de certa forma até alienada do que acontece na cidade, porque acha que a cidade se resume à Regional 2, no caso de Fortaleza, né? E a gente, às vezes, precisa dizer, amor, existe vida para além da Regional 2, né? Então, não mudou muito. Então, eu olho para dentro das redações, eu ainda não vejo essas referências. Eu olho para o jornal que é produzido por essas redações, eu continuo sem ver essas referências. Eu ligo a televisão, eu continuo sem ver essas referências. Né? É um debate que é muito difícil de se tocar, porque a gente mexe num canto muito delicado, né? Que são os privilégios. As pessoas não querem sair dos lugares onde elas estão, porque elas sentem que elas são merecedoras daquele lugar. Né? Se eu estou aqui é porque eu mereço. Se o Bruno, que é uma pessoa negra, não está, é porque ele não merece, ele não se esforçou o suficiente. Então, o problema é dele, não é meu. Né? E muitas vezes não é assim. Muitas vezes o Bruno e a Duda têm um currículo incrível e não estão lá porque uma outra fulana que é branca e é filha de alguém ocupa esse lugar. Né? Como é em todo canto. Né? A sociedade é estruturada a partir disso. A gente tem um livro muito recente lançado pela Inaê, que fala exatamente sobre isso. Né? Como a sociedade brasileira ela se estrutura, ela se forma a partir do racismo. Então, isso não é um privilégio do jornalismo, não é o jornal O Povo que é problemático, não é o Diário do Nordeste que é problemático, é a sociedade que é problemática. Então, por isso que é difícil. Se fosse fácil,
Era só chegar lá, demitir todo mundo e botar um monte de gente preta, sapatão, viado, indígena, e a gente resolvia o problema. Mas não é isso, né? A gente está falando de um problema macro, é um problema estrutural, um problema de governo. É você olhar para o governo do Estado. Hoje, você vê que o governo do Estado é gerido por uma mulher, agora, uma mulher branca, agora, mas que antes dela era um homem branco, e que todo o primeiro escalão do governo é branco. O governo do Estado não tem nenhuma pessoa negra. Nenhuma. Então, isso é muito sintomático. A gente está falando de uma coisa estrutural. O problema não é do Bruno e da Eduarda ou da Águida. O problema é da sociedade. Então, se o racismo ele é estrutural, a solução para ele tem que ser estrutural. Não pode ser uma coisa pontual para eu resolver o problema da Eduarda. Tem que ser para resolver aqui, ó. É um nível acima. Então, é isso. É uma luta de pouquinho em pouquinho, né? A gente conquista, avança uma casa, volta duas, vai três, volta uma, vai duas, volta três, e assim vamos levando. Para encerrar, né, sabendo que é difícil, é complicado, que ser um jovem negro, negra e talentoso na sociedade é uma luta diária, e como a gente também gosta de trazer essa coisa do positivo, da mensagem de esperança e de inspiração, eu queria que tu deixasse alguma mensagem de inspiração mesmo para a galera que é jovem, negra e talentosa, e não só jovem negra, mas jovem, não branca e talentosa, para não desistir mesmo, sabe? Uma coisa assim que tu acha que o Bruno, o jovem Bruno, precisava ter ouvido. Olha, Duda, eu tenho dito em todos os lugares onde eu passo, a conversa que a gente, o modo como a gente começou essa conversa é o que eu tenho repetido em muitos lugares, assim. Eu sou uma bicha preta de periferia. Isso diz muito, muito sobre a minha história, né? Então, durante muito tempo, eu não fiz com medo, sabe? Ai, não vou fazer não, porque não vai ficar legal. Não vou fazer porque não é a minha praia. Não vou fazer porque não vai dar certo mesmo, não vou entrar, não vou conseguir, então não vou fazer não. Vou deixar para lá. E eu certamente deixei passar muitas oportunidades por causa disso, sabe? Como eu disse, eu poderia agora estar já na universidade como professor, pós-doutor, ajudando a formar uma série de alunos, podia ter sido teu professor, inclusive, ajudando a formar uma série de alunos com essa perspectiva negra, da inclusão, né, da diversidade, da negritude e tal. E não consegui, porque me sabotei durante muito tempo. Então, o que eu posso dizer é tentem, sabe? A Viola Davis tem um discurso, num desses milhões de prêmios que ela recebeu aí, que ela diz que uma mulher negra nunca vai ganhar um Oscar se ela não tiver um papel para disputar o Oscar. Né? E é isso. Né? A gente não vai conseguir mudar o jornalismo se a gente não fizer jornalismo. Né? A gente não vai conseguir mudar uma estrutura se a gente não fizer parte dela, não no sentido de se moldar o que ela quer da gente, porque aí eu vou ser só mais um ali dentro daquele espaço, né? Fazendo a mesma coisa. Mas de estar naquele lugar, para como brincam alguns amigos, a gente implodir por dentro, sabe? E botando ali. Angela Davis chama isso de fagulhas criativas. É a gente encontrar uma brechinha e vai lá e ó. Encontra outra brechinha e vai lá e bota uma semente. Encontra uma brechinha e vai lá e... A promotora de justiça da Bahia, a promotora Lívia Vaz, que é uma mulher negra incrível, ela diz que a população negra chegou aonde chegou hoje em dia, apesar do Estado, né? Apesar do sistema judiciário, apesar do sistema legislativo, porque nós sempre fomos, nós negros e negras, sempre fomos como água, sempre fomos essas figuras que, se a gente não bater até quebrar,
a gente contorna. A gente faz que nem água, a gente contorna, a gente se infiltra nos lugares. Então, eu acho essa analogia dela uma analogia muito bonita e que resume muito bem a nossa história, porque é isso. Nada vai ser dado para a gente de mão beijada, né? Ai, Duda, você é uma menina bonita, da periferia, tá aqui, é a oportunidade para tu fazer o Quilombo Geek. Tu vai ter aqui R$ 500 mil por mês para tu. Não vai vir desse jeito, né? Não vai. Não é desse jeito nem para pessoas brancas, que dirá para pessoas negras. Então, é a gente cavar as nossas oportunidades mesmo, sabe? Aproveitar os mínimos espaços que são dados, e isso não significa dizer que a gente tem que aceitar qualquer migalha, né? A gente tem que entender o nosso valor. E a gente precisa entender que a gente não tem só uma área para atuar. A gente não precisa fazer só uma coisa. A gente pode fazer várias, em tempos diferentes. Agora eu vou colaborar com o Ceará Crioulo, mais para frente eu vou colaborar como professor, mais para frente eu vou colaborar como pesquisador, mais para frente eu volto para a produção do Ceará Crioulo de novo, depois eu estou sendo repórter da Duda no Quilombo Geek, sabe? É a gente entender que nós estamos construindo memórias, nós somos uma rede, nós, pessoas negras, somos uma rede, nós estamos interligados, né? É muito o que a filosofia africana fala, né? Não existe o outro sem mim, não existe eu sem o outro, né? Nós estamos conectados, todos estamos conectados. Então, a gente tem que entender que o meu trabalho, ele vai refletir de alguma forma. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, mas eu tenho que fazer, sabe? Eu não posso me dar o luxo de perder a oportunidade de fazer alguma coisa que vai garantir uma outra narrativa sobre o meu povo. Se eu tenho condições de construir a minha narrativa, de eu escrever a minha história, de eu ser o protagonista da minha história, eu tenho que fazer, sabe? Então, eu acho que é isso. Só isso. Só isso. Gente, vamos encerrando por aqui o nosso primeiro QG entrevista com Bruno de Castro, tá? Fiquem atentos que vamos ter mais aí, tem mais gente bacana pra gente conversar. Sigam o QG nas redes, a gente tá no YouTube, no TikTok, no Instagram, a gente tá em todas. É isso, até a próxima. Cultura Pop sobre o outro olhar é só aqui no Quilombo Geek.